Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, a diretora financeira da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Miriam Diniz, e o diretor administrativo da mesma Irmandade, Edgar Mendes Batista Júnior. Eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que o programa de hoje é gravado em função do feriadão da Semana Santa. E por essa razão, os nossos telespectadores não podem participar como acontece costumeiramente, questionando os nossos convidados. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre gestão pública e também sobre gestão de entidades filantrópicas, como a Santa Casa de Santos. Isto porque os nossos convidados de hoje já exerceram funções relevantes na administração pública. A secretária Miriam Diniz ocupou a pasta de Finanças e o secretário Edgar Mendes Batista Júnior ocupou a pasta de Gestão Pública, isso no governo do prefeito João Paulo Papa, em Santos. Agora, eles emprestam todo o seu trabalho, o seu talento, a sua competência à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, cuidando da parte financeira e administrativa de uma entidade filantrópica, o maior hospital da nossa região, a Santa Casa de Santos. Mas o debate em torno de todos esses temas importantes, vocês acompanham logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal BocNews está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você assiste os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é a emoção do começo ao fim. Exclusivo. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Atri Fiat em Santos e São Vicente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, recebendo hoje 2 diretores da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos. A diretora financeira, Miriam Diniz, e o diretor administrativo, Edgar Mendes Batista Júnior, que também tiveram experiência no poder público. Foram secretários do prefeito João Paulo Papa na Prefeitura de Santos. E nesse sentido, secretária Miriam, eu gostaria de começar essa entrevista lhe questionando o seguinte: quais as diferenças fundamentais entre cuidar das finanças públicas, do poder público, de uma prefeitura como a de Santos, e também de uma irmandade, de uma entidade filantrópica como a Santa Casa de Santos? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Um programa matinal que você faz. É um prazer revê-lo. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto por um bom tempo e existe aí uma afinidade grande, inclusive na linha de pensamento que a gente tem naquilo que é o governo. Então, na minha opinião, a gestão pública da gestão filantrópica, enquanto pessoa má, que é quem cuida dos recursos financeiros, é a mesma. É a mesma. Eu acho que hoje, tanto um prefeito, que é um ser político, se ele não for um bom gestor,
ele, por melhor político que seja, ele está morto. Graças a Deus, a legislação está a favor de uma gestão forte e firme. Da mesma forma, a Irmandade da Santa Casa e Misericórdia de Santos, que aí é uma entidade secular importantíssima para a Baixada, o que ela está precisando realmente hoje o nosso provedor diz que ele quer um choque de gestão. É muito difícil você fazer um choque de gestão numa entidade tão antiga, que já vem com uma forma de trabalhar, mas a gente está precisando melhorar alguma coisa. Por quê? Tudo que se refere à Santa Casa se refere à vida. Claro. Né? E uma das bandeiras da Santa Casa é que ela não fecha as portas para ninguém. Então, o que a gente quer, o que eu e o Edgar, o nosso maior desafio, até quero de público agradecer ao provedor aqui a oportunidade de mais esse desafio, é um desafio assim, imenso que a gente tem. Uma oportunidade de aprender é completamente diferente. Né? A área de saúde é uma área complexa, importantíssima, e está precisando que a gente encare com seriedade e que a gente veja sempre as duas pontas. A ponta onde entra a pessoa que precisa de assistência, né? E como ela sai, com que qualidade ela foi atendida. Então é isso que a gente vai tentar hoje. A gente ainda está fazendo um diagnóstico do que está acontecendo, do que vinha acontecendo. A gente sente, o que é muito importante para mim, é uma satisfação, e acho que para o Edgar também, é um apoio total da mesa diretora, no sentido de buscar aquilo que é o melhor para a Irmandade, ou seja, oferecer uma saúde de qualidade. O corpo clínico, a gente não pode deixar, não existe saúde sem médico, que vem aí sendo sacrificado já por algum tempo, né? Tem colaborado muito com o hospital e a gente não teve oportunidade de conversar diretamente com o corpo clínico, mas a gente sabe que alguns profissionais têm feito assim um esforço, um sacrifício no sentido de ajudar. O que a gente tem que buscar agora é o equilíbrio. Sim. O equilíbrio. A Irmandade passa por um momento difícil, do ponto de vista financeiro. O plano de saúde, como você falou, que era quem sempre deu o sustentáculo, ela trabalha de uma forma deficitária, certo? Todo atendimento SUS, todo mundo sabe que é um atendimento deficitário, e o plano de saúde vinha servindo aí como... Porque o plano de saúde ele é superavitário, né? Até onde se sabe, ele é superavitário. Dentro daquilo que hoje é contabilizado, ele é superavitário. Sim. Acho que esse é o grande momento de reflexão. O Paulo Viazovski, que é o vice-provedor e está acumulando é o responsável pelo plano de saúde. Diretoria, a presidência do plano de saúde, ele está implementando, até porque por exigência da ANS, todo aquele modelo de gestão que vinha sendo feito com o plano, ele, obrigatoriamente está sendo alterado. Nada vai mudar. Existe aí um fundo garantidor, efetivamente um fundo financeiro garantidor da saúde. Então as pessoas que são associadas ao plano podem ficar tranquilas, mas a gente tem que efetivamente mudar a gestão, mudar a contabilidade, enfim, rever tudo. E é um desafio que a gente tem pela frente. Essa fase de diagnóstico. Vocês assumiram há cerca de um mês, nem isso, secretário? 15 dias. Bom dia, bom dia, Chico. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Eu estava, enquanto Miriam falava, eu me lembrei de que, convidado pelo Ballerini há coisa de um mês e meio, mais ou menos, antes de alterar da estrutura que nos permitiu ser nomeados, porque não havia o cargo de diretor administrativo. Sim. Então houve necessidade de uma discussão interna no conselho, uma alteração para a proposta da criação. Eu passei lá uns 10 dias antes de efetivamente tomar posse dia 1º de abril para conhecer aquela... Sim. E tomando pé da situação. Aquela estrutura do que vem a ser uma entidade centenária como a Santa Casa de Misericórdia de Santos. E aí os primeiros 2 ou 3 dias que lá cheguei, lembrei muito de um casal amigo meu que, por opção, decidiram logo no início de sua vida um matrimônio e não ter filhos. E como diz o ditado, quem não tem filhos mata um por dia, né? Então a gente percebe que isso quer dizer o seguinte: aqueles que não têm o filho em casa, acho que sabe como cuidar de filhos. Uma coisa tão difícil, tão complicada, né? Que temos que... E aí ao passar esses 10 dias antes da posse, efetivamente, fiquei lembrando
meus 33 anos no Banco do Brasil, depois dos meus 7 anos na Prefeitura Municipal de Santos, e agora encarando um novo desafio na Irmandade. Eu falei, meu Deus do céu, o que há que a gente pode dizer que há de semelhança? Sim. Né? De semelhança, Chico, o que há é muito suor e transpiração. Porque, na realidade, você cuidar ou trabalhar como trabalhei no Banco do Brasil, onde existia uma linha de atuação definida e já pré-agendada, de acordo que você não ultrapasse nem a direita nem a esquerda, mas siga sempre em frente. Onde você participa de um trabalho como secretário numa gestão no governo Papa, onde os seus secretários, por compromisso, têm que quase que satisfazer a todos os munícipes, sem fazer com que o seu principal gestor, que é o prefeito, perca oportunidades políticas diante da sua proposta futura. Então, há todo um trabalho de político, efetivamente, de a gente estar acompanhando as atividades e dando a oportunidade que o prefeito permaneça na atividade política. E aí você chega na Irmandade, na Santa Casa, onde você percebe que nem a primeira parte, aquela que eu aprendi no banco, nem a segunda parte sozinha que eu aprendi no poder público, na prefeitura, é suficiente para você poder atender à expectativa que hoje o Dr. Félix e todo o Conselho da Irmandade deposita na gente. Claro. Nós vamos ter muita transpiração, muito suor, muito trabalho para a gente poder. Há uma vantagem, os 3.700 funcionários da Santa Casa estão dispostos a colaborar. Ótimo. Isso é que eu considero extremamente importante. Estão nos vendo como mais uma ajuda, mais uma dupla que está chegando para colaborar com eles na tentativa de a gente poder dar uma administrada bastante junto com os demais, né? A Santa Casa, a secretária Edgar, a secretária Miriam, merece. A cidade de Santos nasceu no entorno da Santa Casa. É a casa de Deus, porta aberta ao mar, vale dizer, aberta a todos, indistintamente. É assim que funciona a Santa Casa há quase 500 anos. Portanto, a Santa Casa merece ser tratada com todo respeito, com toda a seriedade. E ali funciona, quem conhece a Santa Casa sabe disso, ali é uma verdadeira cidade. Aquela cidade que não para 24 horas por dia, atendendo, aliviando os sofrimentos. E não pode haver nada mais nobre do que isso, do que é aliviar os sofrimentos. E nesse sentido, a nossa Santa Casa de Santos é realmente a grande retaguarda, não apenas de Santos, mas de toda a região metropolitana da Baixada Santista. O que seria a saúde da nossa região sem a Santa Casa de Santos? E nesse sentido, secretária Emília, há um problema seríssimo na Santa Casa e que já é crônico. O fato é que de cada R$100 que a Santa Casa gasta no atendimento a um paciente no Sistema Único de Saúde, ela recebe, por esse atendimento, apenas 60%, ou seja, R$60. Então a Santa Casa arca um prejuízo, no caso de uma diária de R$100, de R$40 por cada paciente SUS dia. Pergunto à senhora secretária, como é possível um hospital sobreviver com um déficit, com uma defasagem dessa ordem? É exatamente nisso que do programa você tocou nesse assunto. É com gestão, apenas com gestão. É uma realidade, eu acho, o faturamento SUS, ele tem que ser revisto, porque nós trabalhamos dentro de um teto. E quanto mais você consegue faturar, você consegue o repasse. Hoje nós temos no hospital aí, são 780 leitos, né? É muito leito, atendendo média e alta complexidade. Então, eu acho que o ideal é a gente buscar um ponto de equilíbrio entre aquilo que nós temos a obrigação de atender, que atende a Baixada como um todo, o SUS e os serviços. A Santa Casa tem que ser um grande prestador de serviço. Sem dúvida. Tanto do ponto de vista do plano de saúde próprio, como dos demais planos de saúde. Hoje, além do plano de saúde da Santa Casa, nós temos lá convênio com 40 planos de saúde. Então, a gente tem que melhorar esse relacionamento, trabalhar as tabelas de atendimento, fazer efetivamente um trabalho comercial, ou seja, implantar uma gestão profissional como qualquer outro hospital. Sem perder de vista a filantropia, que é o que move, o que sempre foi a razão de ser da Santa Casa. Mas é uma equação que a gente tem que buscar.
a gente não está começando do zero, a gente está num processo ainda negativo. Então, a primeira meta é fazer um diagnóstico, detectar aquilo que pode ser melhorado, aquilo que tem que ser estancado e buscar um equilíbrio. A partir de um equilíbrio, então, sim, a gente pode começar a rever qualidade, enfim, é um trabalho conjunto, que eu não vou fazer sozinha, o secretário Edgar não vai fazer sozinho, o provedor não vai sonhar sozinho. A gente tem uma mesa muito interessante, ela é feita de cidadãos santistas, mas aquele cidadão antigo que tem um amor à cidade e que sonha, e então a gente veio para fazer a parte ruim, que é pôr o pé no chão, e caminhar. É necessário. Na sexta-feira eu tive um dia muito interessante. Eu andei quilômetros lá dentro. Desde o necrotério até passamos por almoxarifados, lavanderias, portarias. Enfim, aquilo é muito complexo. E não é dizer que o Edgar vai ser o salvador do mundo. Não, isso não existe. O que a gente tem ali é um quebra-cabeça para a gente montar e fazer com que as coisas funcionem como funciona numa empresa privada. Né? Trazer profissionalismo para dentro da Santa Casa. Enfim, é um trabalho conjunto bastante interessante e que a população, tanto a população como os associados, têm que estar juntos. Trabalhar com transparência, mostrar as coisas que a gente está fazendo. Você falou a priori do que a Santa Casa se desfez de patrimônio. Eu também não sou a favor... No passado a Santa Casa se desfez de muito patrimônio para sobreviver. Eu não sou a favor de patrimônio, mas hoje também, enquanto um hospital grande que tem que ser bem gerido, nós não temos que administrar patrimônio. Então a gente tem que ver efetivamente aquilo que precisa ser aportado internamente, para que o hospital se equilibre. O hospital não precisa dar lucro, ele precisa funcionar bem, né? E trazer uma gestão profissional... Equilibrado, né? Equilibrado, né? De forma equilibrada. Para esse patrimônio. Sem equilíbrio não. Esse patrimônio tem que ser bem gerido. Tem que ser bem gerido, sem dúvida nenhuma. Então é uma série de coisas que a gente precisa estar fazendo junto. Agora, nesse sentido, secretário Edgar, agora a Santa Casa, você vai lidar com 3.700 funcionários. Sem dúvida. A Santa Casa, depois de ter lidado na Prefeitura de Santos com 12 mil. 12 mil funcionários. 12 mil. Não, afora o fato... Diminui o número, mas a responsabilidade e, evidentemente, o trabalho é o mesmo. Enquanto na Prefeitura nós tínhamos 2 sindicatos, né? O Sindiceb e o Sindeste. Isso. E na Santa Casa nós temos meia dúzia de sindicatos, né? Sim, são vários... Nós temos o das enfermeiras, temos dos assistentes sociais, dos médicos. E tem o preponderante que ele chama, que é o sindicato maior, que cuida dos... que são menos, como é que eu diria, com menor representatividade, mas fazem parte toda da turma da saúde, né? Mas eu percebo, assim como eu já disse... Mas aí o senhor está acostumado a lidar com negociação. Ele é bom de conversa, ele é bom de conversa. Com sindicatos, né? Você já conversou com o sindicato? Ainda não, até porque, como ele disse, eu estou tomando pé. Esses últimos 10 dias de Santa Casa, nós discutimos muito a transformação do organograma da Santa Casa, né? Sim. Era um organograma que, como eu diria assim, o tempo vem solicitando modernizarmos esse organograma sempre. Até porque esse que nós bolamos agora também, daqui a algum tempo vamos ter que estar discutindo outra vez. E a gente passou um período todo discutindo esse organograma, então não tive ainda muito tempo de fazer esses contatos todos. Mas, Chico, o que tem me dado assim, muita satisfação, Chico, é que eu tenho conseguido ajudar as pessoas. Que coisa fantástica que é isso, né? Ao você assumir um cargo de diretor na Santa Casa, né, se você conseguir enxergar esse universo daquela sua atividade, né, o quanto ela é grande, não só a parte administrativa, nem financeira, mas aquela parte social da atividade. Eu, nesses últimos 10 dias, já atendi pelo menos já uma meia dúzia de amigos que necessitaram de algum momento da minha presença na Santa Casa, alguma intervenção, ou seja, simplesmente para transportar de um lugar para outro, alguma coisa assim. Isso eu vou dizer para você, me dá muita satisfação. Se daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, o doutor Félix chegar para mim e dizer muito obrigado, vai embora para casa, acho que você já fez o que tinha que fazer, eu diria que eu ganhei o céu. Eu não tenho mais nada a acrescentar a essa minha vida terrena. Provavelmente só essa satisfação de poder fazer pelos outros. E trabalhar na Santa Casa, quer queira, quer não queira, você está trabalhando para 1,5 milhão de pessoas dessa região metropolitana, 9 municípios que estão aí, todos eles carentes, muito carentes de uma assistência médica,
E nós, a Santa Casa, estamos ali para poder ajudar e fazer o bem a essa comunidade. Sem contar, secretário, com a população flutuante, como agora, por exemplo, nesse período de feriadão da Semana Santa, a população duplica, triplica, enfim. Copa do Mundo? Copa do Mundo, portanto, o papel da Santa Casa Aliás, já há nesse estrutura processo... para atendimento da Copa do Mundo, hein? Mas nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Como diria, gostaria de lembrar, antes de chamar o intervalo, aquela frase do ex-provedor Manuel Lourenço das Neves, que ele dizia que não é uma santa casa. Trabalhar na Santa Casa é uma santa causa. Santa causa. Como ele dizia. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. As mulheres são maioria da população, estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, recebendo hoje 2 diretores da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos. A diretora financeira, Miriam Diniz, e o diretor administrativo, Edgar Mendes Batista Júnior. E falávamos no bloco anterior exatamente sobre a nossa Santa Casa de Santos, né? O maior hospital da nossa região e que, evidente, como todos nós sabemos, enfrenta dificuldades financeiras, enfim, e busca-se agora uma gestão mais moderna, mais equilibrada, profissional, no sentido de que a Santa Casa consiga buscar o necessário equilíbrio. Nesse sentido, secretária Miriam, é possível planejar em um hospital filantrópico? Olha, com certeza, né? A gente está chegando agora, mas eu tenho plena convicção que é possível planejar em tudo que a gente faz na vida da gente. Tudo. O que você precisa é exatamente ter um diagnóstico global, uma visão, digamos, holística, uma visão de tudo que é aquele complexo e estabelecer as prioridades. Sim. Porque uma coisa que eu tenho dito em conversas à mesa, tenho conversado muito com o Edgar, a gente trabalha junto há bastante tempo, é que se a gente começar a pegar tudo que está errado, a gente vai se perder. Então, a gente tem que ter essa visão maior, estabelecer as prioridades e começar a trabalhar de acordo com as prioridades. Eu acredito que, assim, a gente ainda vai levar 1 ano e meio, 2, para a gente começar a enxergar aquilo da maneira que a gente gostaria que tivesse encaminhado. A mesa está toda favorável, o corpo clínico está disposto a ajudar, o Edgar está tendo um relacionamento bom com os funcionários. Acho que tudo conspira a favor. O prefeito de Santos, o prefeito Paulo Barbosa, tem dado apoio ao provedor nessas questões, com relação a repasses, tem ajudado em subvenções. O governo do Estado também. O governo do Estado até tem mandado uma verba extra, que até o fim do ano está garantida, que trouxe, não digo equilíbrio, mas deu um fôlego, um respiro, para que a gente consiga administrar. Agora aí tem um passivo de curto prazo, que a gente tem que sentar com os fornecedores, sentar com os próprios médicos para equilibrar isso e ir amortizando de uma forma que seja possível. Sim. Então hoje a gente tem que, até a maior dificuldade está exatamente nessa transição que está passando o Plano de Saúde da Santa Casa. Porque ele deixou de ser uma coisa da Santa Casa. Hoje ele pertence à associação.
Então, nós estamos aí trabalhando na elaboração de contratos de gestão entre o plano de saúde, né, a associação e a Santa Casa, a contratualização desses serviços também, porque a gente vai passar a ser um prestador de serviço para a Santa Casa. Essa carteira que pertencia à Santa Casa, ela foi passada para a associação. De que forma a gente vai fazer tudo isso? Tudo com a supervisão aí de bons advogados, seguindo a orientação da ANS. O que a gente quer é que isso seja um processo tranquilo e que garanta a sobrevivência da Irmandade. Sim. Então, Chico, como eu já disse, a gente aprende nos bancos escolares uma certa gama de informações, regras, propostas, teorias, práticas. Mas quando você chega numa Santa Casa, que você efetivamente quer adotar pelo menos parte do seu conhecimento, você percebe que uma Santa Casa também é gerida com muita emoção, né? Não é só a razão que nos leva a fazer essa administração. Porque eu não posso negar nunca o atendimento a um paciente. Ele vai bater a minha porta e nós vamos atendê-lo. Independente se ele tem condições financeiras ou não tem, nós vamos ter que atendê-lo. Então, estamos tendo que aprender como fazer uma gestão com 70% de razão e 30% de muita emoção, de emoção muito forte. Nós temos que fazer esse trabalho e estamos aprendendo ainda. Então, como Miriam colocou, talvez levemos aí uns 2 anos efetivamente para a gente poder enxergar, ou pelo menos enquadrar dentro das regras administrativas o que se espera, né? Por isso exatamente que eu coloquei para a secretária Miriam a questão do planejamento, se é viável, se é possível. Porque o hospital filantrópico, ele vive de demandas, de repente, imponderáveis, né? Mas se não levar em consideração, vai fazer o planejamento, vai fazer sua discussão de focos, sua tem discussão dados de visão históricos de futuro, que permitem que você planeje, né? Mas se você não considerar parte dessas informações, o lado emocional também, você vai chegar lá na frente e vai dizer, puxa vida. E como se dá, secretária, a relação, que o senhor está começando ainda, com os médicos? Eu digo isso pelo seguinte, porque a informação que chega, evidentemente, de todos os setores envolvidos, é da dificuldade dessa relação. Até porque nos planos de saúde nós temos uma outra dificuldade. Quer dizer, os médicos alegam que ganham mal, o usuário alegue com justíssima razão que paga muito, os planos de saúde, por sua vez, também alegam dificuldade, ou seja, essa é uma equação que não fecha. E é uma equação... É todo mundo insatisfeito. Não vai fechar nunca. É interessante que é todo mundo insatisfeito. Como lidar com isso? E é o tipo da discussão onde todo mundo tem razão. Sim. É o tipo da discussão que você não tem como dizer, não, ali está certo, acolá está certo. O que eu tenho percebido lá na Santa Casa é uma muito boa disposição do quadro clínico na colaboração da administração da Santa Casa, né? Tudo que a gente planejou, pelo menos nesse período que a gente vem discutindo, conversando, toda vez temos sido bem atendidos e recebidos orientações bastante importantes para que a gente possa caminhar. Então, eu vejo que o corpo clínico está muito interessado na manutenção da Santa Casa, até porque aquela cidade de saúde, ela precisa continuar sobrevivendo e da qual eles fazem parte, são pessoas extremamente importantes. E hoje a gente não pode deixar de considerar, nem de dizer que esse corpo clínico, ele tem colaborado muito. Ele está sendo preterido, porque eu acho assim, a gente tem que valorizar o trabalho do médico. Claro. Quer queira, quer não queira, é um profissional qualificado, ele está ali e ele está sendo assim... Se você tiver que optar entre pagar a folha dos 3.800 funcionários e pagar os honorários médicos, eles têm ficado em segundo lugar. E eu acho assim, a gente tem que buscar imediatamente equilibrar isso. Alternativas para equilibrar isso, né, secretária? E são profissionais formados para isso, tem que estar tranquilos quando estiver fazendo o atendimento médico. Porque se o médico está atendendo alguém, está numa cirurgia, está pensando que também tem conta no banco para vencer, ele também não está sossegado. Claro. Né? E ele estudou para isso, eu acho que a nossa intenção... E quem trabalha, todos os trabalhadores, merecem indistintamente, todos têm que receber. Trabalhador tem que receber. Com certeza. É absolutamente natural e essa tem que ser prioridade até, sempre. Chico, para você humanizar um pouquinho mais o atendimento. Claro. A senhora falou agora, secretária, sobre o planejamento e é da maior importância exatamente esse diagnóstico, estabelecer prioridades, enfim, e métodos modernos de gestão.
né? Gestão hospitalar, enfim. E nesse sentido, vocês contam com o apoio integral da mesa e do provedor Félix Ballerini. Com certeza. Porque a Santa Casa vem de uma estrutura, muitas vezes é uma estrutura antiga, com certos vícios. Enfim, para a implantação desses métodos modernos de gestão. Não vai haver nenhuma dificuldade, Não, eu secretário? acredito que não. A gente tem até receio, demasiado de avançar receio. muito, né? Não, porque eles estão pondo tantas expectativas em duas pessoas que uma somos poucos. Então, a gente está tentando fazer um trabalho de juntar pessoas que estejam dispostas a pensar junto. Porque quando você mexe numa coisinha aqui em saúde, aqui, desse ponto, está sofrendo influência. Então, é uma coisa muito maior. A gente tem que ter a cabeça de um administrador, a cabeça de um médico, a cabeça de um peão que está no chão de fábrica ali andando. Sim. Então, todos são importantes. É um processo que envolve todos, é fascinante, eu acho que assim. Porque cada vitóriazinha que a gente conseguir, a gente sabe que vai estar refletindo na ponta para um atendimento melhor. Eu acho que aí, 1 ano e meio, 2, a gente já vai estar conseguindo um retorno bom. A mesa está toda favorável. A gente tem aí um corpo de mordomos. Sim. Que por trás faz um trabalho muito tranquilo, muito calado, mas que busca o equilíbrio, que busca ter as coisas claras, as coisas colocadas de forma correta. Estamos dando uma boa retaguarda, né? Exatamente. Então, a gente se sente muito acolhido nesse trabalho. Isso é de fundamental importância. E não só esse corpo de auxiliares, de mordomos, mas também de voluntários. A Santa Casa também tem um grupo muito importante de voluntariado, que ajuda muito a Irmandade, ajuda muito os pacientes. E nem poderia ser diferente uma casa como a nossa Santa Casa de Santos. A gente também não pode deixar de falar, viu, Chico? Que o vice-provedor, uma pessoa jovem, tem um gás. Às vezes a gente tem que segurar. Calma, Paulo. Ele quer fazer, é empreendedor, tem uma visão boa das coisas. O vice-provedor é o ex-prefeito de Mongaguá, Paulo Viazovski. A gente está falando a mesma língua, então isso é muito bom. E que foi eleito agora como vice-provedor do provedor Félix Ballerini. Na realidade, nós montamos praticamente um trio, né? Uma tríade. Estamos lá os três, nos reunimos quase que todos os dias, ao final da tarde, trocamos ideias a respeito do que temos encontrado. E como a Miriam disse, temos que estar segurando o Paulo lá, porque ele quer sair fazendo assim, rapidamente. Quer agilidade, quer presteza, quer decisão, né? Quer resultado imediato. E olha, Chico, tem gente boa lá, viu? Tem. Nós temos cada funcionário. Pessoas dedicadas, funcionários de muitos anos. Bem formados. Não, sem dúvida. E que eu e Miriam estamos procurando identificar para que esteja junto da gente, porque realmente só os dois, ou melhor, mais o Paulo, os três, com todo o esporte estandarte, toda a escola, não vai dar. Nós precisamos dessa turma conosco, e eles vão estar conosco trabalhando. Agora, secretários, o provedor Félix Ballerini, quando esteve aqui, logo depois de ter sido empossado, né, ele concedeu uma entrevista aqui no Jornal em Foque, e ele colocou a questão de investimentos da Santa Casa. Ele tem planos de ampliar o hospital, enfim, é importante que o hospital de fato seja ampliado. Aí depara-se com a dificuldade colocada exatamente da gestão, dos recursos, enfim. Claro, ele é um homem empreendedor, realizador e quer o melhor para a Santa Casa de Santos e passa necessariamente por ampliações. Essas ampliações, essas obras vão ser possíveis, secretário? Então, eu acho que hoje a gente está vivendo essa dificuldade toda, até por conta disso. Era mesmo, olha, esse problema é problema na casa da gente, na padaria da esquina, na prefeitura, e lá não podia ser diferente. O que acontece? A gente se empolga, vou receber um equipamento de ponta, assim, para você. Nós estamos com um problema sério de construir uma casa-mata que custa quase 10 milhões. Então, quando a gente recebe equipamento, se você vai só na emoção, como diz o Edgar, ninguém pensou que tem que construir essa casa-mata. Então, a gente fica em descompasso. Planejar exatamente isso. Aquele recurso que está chegando, eu posso receber? Posso. Eu vou poder utilizar adequadamente? Eu vou ter como instalar isso? Eu vou ter mão de obra para trabalhar isso? Eu vou ter receita para aumentar uma folha eventualmente? Então, isso é planejar, isso é estudar. Então, hoje, o que a gente tem que ver, eu ainda não consegui abrir números, eu não tive tempo de você sentar, quanto é despendido no faturamento mensal, quanto vai para a folha, quanto vai para manutenção. Se você receber, investir numa máquina nova. Sim, em alguns momentos, se é que vai, né? Vem, emenda parlamentar, legal, não pode perder o dinheiro.
mas eu vou conseguir? Eu vou ter espaço para aumentar? Quanto tempo eu não faço investimento no telhado? Então, tem hoje centro cirúrgico que tem que ser reformado com urgência. Por quê? Porque a tesoura do telhado está pondo em risco. Então, é um todo. Claro. É o todo. Uma cidade. Isso não pode ser dissociado. Então, não dá para sentar... A parte que leva... Olha, eu consegui um acelerador, uma máquina assim... Tá. E quantas pessoas vão precisar para operar isso? Mais funcionários, enfim. Quantos eu vou atender, que retorno isso vai me dar, é tudo possível, isso tem que ser Isso é planejamento. Com Isso é um método moderno de gestão. Com tranquilidade. Calma, né? Com calma. Às vezes, é até melhor, olha, eu vou querer essa verba assim, mas espera um pouquinho. Não me manda Porque, agora. infelizmente, isso é uma realidade que a gente tem que falar, eu tenho que ter medo de falar. Dinheiro que vem politicamente, seja de onde vier, é muito bem-vindo, mas via de regra ele não vem para custeio, ele vem para investimento. Sim. E quando ele vem para investimento, ele está colocando um custeio maior no dia a dia da entidade, que a gente tem que correr atrás de alguma forma. Sim. Então, se o governo federal, que é esse modelo aí de distribuição, pensasse um pouquinho mais nos custeios que a máquina pública, enquanto prefeitura, tem que ter, que as entidades filantrópicas como Santa Casa tem que ter, eu acho que ele pensava 2 vezes em mandar dinheirinho, presente, que a gente recebe presentinho. Como é que você usa esse presentinho no dia a dia? Aliás, então, nesse sentido, o ministro ser encarado, Chico. Arthur Quioro, que é de Santos e que conhece bem, evidentemente, médico, conhece bem a situação da Santa Casa e dos demais hospitais da região. E isso é algo que ele poderia realmente se debruçar na condição de ministro da Saúde hoje, neste ano, neste momento, um apoio, uma ajuda mais direta às entidades filantrópicas que são a base, que são o sustento, a sustentação do atendimento público aqui na nossa região, não apenas mas no Brasil todo. Brasil todo. As entidades filantrópicas sofrem demais e a Federação das Santas Casas tem dito isso reiteradas vezes. E é importante que o Ministério da Saúde olhe com mais atenção para as nossas entidades filantrópicas. Secretária Miriam, secretária Edgar, eu peço sua licença de ambos. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Meninas de 11 a 13 anos devem se vacinar contra o HPV para ajudar na prevenção do câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você assiste os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é a emoção do começo ao fim. Exclusivo. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Acre Fiat em Santos e São Vicente.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje nós estamos recebendo com muito prazer 2 diretores da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos. A diretora financeira, Miriam Diniz, e o diretor administrativo, Edgar Mendes Batista Júnior. Eles que já foram secretários municipais, já atuaram, já colaboraram com o poder público na gestão do prefeito João Paulo Tavares Papa em Santos. Agora, neste bloco, secretário Edgar, eu gostaria de questionar a respeito de algo que vai acontecer provavelmente, rapidamente, até o final do ano, quem sabe no início do ano que vem, que é a transferência do PS Central da Prefeitura, que funciona hoje ao lado da Santa Casa, para um prédio novo ali na Joaquim Távora, ao lado da Beneficência Portuguesa. Esse novo PS Central é fruto de uma parceria da Prefeitura com a Uniluz, a Faculdade de Medicina da Fundação Luzida. Mas essa transferência vai liberar o prédio, as instalações do PS Central para a Santa Casa. Aquela área é uma área que foi cedida em comodato para a Prefeitura de Santos, e ali o provedor Valerini, o secretário Edgar já disse aqui no programa, que gostaria de ocupar aquela área, que é da Santa Casa, para transferir para lá o setor de ortopedia do hospital, que funciona ali no térreo, e que é um setor de fato problemático, não por falta de atendimento, mas pela demanda que é excessiva naquele setor, nessa especialidade. Bom, isso é fato, né? O Valerini tem essa intenção mesmo. Mas nós vamos ter que fazer toda uma recuperação daquele espaço físico. Claro. Eu não sei há quanto tempo isso vai levar, mas vai levar um certo tempo ainda nessa proposta. É verdade que também a Trauma tem uma certa dificuldade no espaço em que se encontra, há necessidade de investimentos. Então, a opção é, ao invés de investir onde está, qual a oportunidade da saída do PS fazer esse investimento naquele espaço definitivamente, assim, que é um grande espaço, um belo espaço, bem localizado, de fácil acesso. Eu acho que o caminho é esse, devidamente bem planejado e organizado, acho que a gente vai ter um futuro interessante. Agora, o orçamento vai ter que prever isso, hein, secretário? Eu acho que o grande trabalho aí que o nosso provedor tem pela frente é envolver a sociedade como um todo, empresariado como um todo. Vamos precisar de ajuda. A gente tem que buscar ajuda de alguma forma. Agora, que é uma necessidade, o setor de trauma está muito mal instalado ali, muito apertado. Faz o impossível, né? A demanda é superior àquilo que eles têm capacidade de atender ali. E é o seguinte, quebrou, vai direto para lá. Claro. Não tem como... E hoje em dia com acidente de trânsito, então, meu Deus do céu, motoqueiros aí... Não tem como evitar. Então, hoje a Irmandade, ela está dividida em 35 clínicas dentro do hospital, né? E uma das que eu vejo que precisa de um maior cuidado agora é justamente a ortopedia. Está ali embaixo, as salas são... pequenas, mesmo o local onde as pessoas aguardam não é apropriado. Então, isso aí vem a calhar, vai ser muito bom para o paciente, Sem dúvida. Que precisar do serviço da Santa Casa. Claro, é importante agora equilibrar a situação econômica para que investimentos desse porte, né, secretário, possam ser feitos, porque a Santa Casa também ela tem que buscar e investir e ampliações, enfim, para atender melhor a nossa população. Se a gente for ver hoje, Chico, te interrompendo... Não, por favor. Claro, tanto no setor público, quanto agora na Irmandade, a gente está observando o seguinte, dificilmente sobra dinheiro para investir. Dinheiro de investimento é só o dinheiro que vem de fora. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio aí, saber aquilo que vem de fora para a gente poder dar o suporte, né? Racionalizar a mão de obra que a gente tem. Hoje a gente tem que ver, até uma área do Edgar, mas como é que essa mão de obra está distribuída, se ela é suficiente, se ela não é suficiente. Então, eu tenho uma enfermaria que faz a parte assistencial, mas eu preciso que essa enfermaria também esteja informatizada e que a pessoa que está lá possa fazer o faturamento direto para que não perca dinheiro. Qualquer medicamento que ele é anotado na hora, ele sendo anotado, ele vai para um faturamento, a gente tem condições de pedir para que o SUS melhore. A gente tem que forçar a trabalhar politicamente para rever as tabelas SUS, que são deficitárias. Então, tudo isso é um trabalho, assim, que envolve todos, é responsabilidade de todos. Chico, por exemplo, nessa linha que a Mina está colocando, vamos imaginar um paciente hoje às 7 horas da manhã, um médico passa lá e deu alta para ele. Sim. No dia anterior, havia passado por lá e ministrado uma dose de remédios. Né? Material médico? Material médico. Aí às 7 horas ele recebeu a alta, 10 horas ele foi embora para casa e não deu tempo de consumir aquilo que foi
determinado no dia anterior. Sim, no atendimento. Se aquela quantidade de remédio ou de material não retornar para o nosso almoxarifado, devidamente informatizado, é prejuízo, é perda. É perda. Como é que você faz isso? E tem remédios que custam caro, alguns são baratinhos, mas outros custam muito caros. Se você não mantém um controle adequado sobre esse estoque de material, agora o estoque, ele tem que ser para quantos dias? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Como é que você idealiza esse estoque? Sim. Dizia-se, eu disse ainda em várias dependências e instituições, que você nunca tem um único almoxarifado. Cada secretária tem o seu segundo almoxarifado. Ela sabe que se em algum momento vai faltar caneta lá no almoxarifado, então ao invés de ter uma guardada, ela tem 5. Sim. Isso tudo é um trabalho de formiguinha que a gente vai ter que realizar dentro ainda da Santa Casa. Conscientizar. É verdade. Conscientizar as pessoas para que não guardem, devolvam, que nós vamos administrar melhor. Porque o fornecedor, eu consigo negociar com o fornecedor, né? Existe uma figura chamada just in time, quer dizer, eu uso aquilo que eu preciso. Então, sempre estará à minha disposição, de forma bastante ágil, o meu fornecedor. A gente precisa buscar isso, daí eu não preciso ter o estoque. Mas para isso a gente tem que estar com o pagamento em dia, para poder comprar melhor, para recuperar a confiança do fornecedor. Então, é um processo. É o cachorro correndo atrás do rabo, né? Processo. Que a gente vai perseguir, né? Para fazer isso aqui, a gente tem que fazer isso. Agora, eu sinto também, secretária, a questão da colaboração. Antigamente a Santa Casa recebia muitos donativos, muitas colaborações, enfim. Pessoas deixavam, às vezes, a sua herança para a Santa Casa de Santos, mas isso há muitos anos, enfim. E hoje há espaço, por exemplo, para a participação em termos de colaboração da iniciativa privada, porque eu vejo que os hospitais filantrópicos vivem muito cobrando o poder público. Em que medida nós que temos o maior porto da América Latina... Muito bem lembrado. Ou seja, em que medida existe algum tipo de participação, de colaboração dessas grandes empresas portuárias que se valem da nossa cidade, do nosso porto e, consequentemente, da Santa Casa de Santos para os seus funcionários? Existe essa colaboração? Tem projetos em andamento já, né, da Antiga Cosipa, da Gavale, tem projetos. E, por exemplo, nós temos diversas áreas do hospital precisando de intervenção de obra. Os construtores da cidade, de repente, se unissem, até eu brinquei com o provedor, eu sou amiga de uma porção deles, eu vou chamar todos, pedir uma ajuda. Um conserto, reforma uma ala, outro reforma outra. A senhora falou do telhado do centro cirúrgico, quer dizer, já é uma ajuda. Fundamental então, arrumar isso. Tudo isso a gente tem que se unir e buscar. Mas eu acho que a mesa, ela tem uma influência bastante grande, existe aí uma união muito grande, são pessoas valorosas que têm penetração na sociedade santista e a gente vai buscar isso com certeza e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Claro. Tenho certeza que a gente vai conseguir. E eu acho que empresas, por exemplo, portuárias, secretária Edgar, poderiam e deveriam ajudar a Santa Casa de Santos. Eu já conversei com a Miriam sobre isso, né? Eu fico imaginando que de vez em quando a gente vê grandes campanhas no Jornal da Cidade, etc. E eu nunca vi uma grande campanha em favor da Santa Casa, ou pelo menos não me lembro disso. Né? Só no passado, viu? Só no passado. Então eu percebo o seguinte, todo mundo corre para a Santa Casa, quando precisa dela, mas todo mundo corre dela quando ela precisa. Eu acho que está no momento de a gente unir forças na Baixada Santista. E eu não digo só na cidade de Santos, não. A Baixada Santista como um todo. Todos usam. É usuário e beneficiário dessa Santa Casa. Claro. Então há necessidade de entidades vinculadas a Itaém, Mongaguá, Peruíbe, esteja onde tiver. Vai além. Né? Vai até Barra do... Vai além. Santa Casa. Você acompanha lá diariamente, chega uma ambulância de Barra do Divisa do Paraná, vai até a divisa do Paraná. E está nesse momento de a gente poder discutir. Precisamos fazer uma grande campanha. Como diz a Miriam, a mesa eu acho que é bastante interessada nisso e eu acho que nós vamos ter que, eles vão com certeza enxergar uma forma de a gente viabilizar essa grande colaboração com a Santa Casa. É verdade. E nesse sentido aqui o Jornal em Foque coloca-se evidentemente à disposição, já dissemos isso ao provedor Félix Ballerini, para os seus diretores, para o provedor, no sentido de auxiliar no que for possível a nossa Santa Casa de Santos, que de fato ela merece. Agora, nós falamos em ajuda, também um outro aspecto importante
e este ano nós tem muito a ver com isso, nós vamos ter eleições gerais neste ano. Então é importante que a população amplie a representação parlamentar da Baixada Santista, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Com mais representantes, mais emendas, mesmo que não venham para custeio, a gente muda para mas eu digo também pela pressão política. Uma comitiva com 8, 10, como já tivemos aqui na Baixada, 12 deputados. Foram 8 estaduais e 4 federais. Uma comitiva com 12 deputados chegando no Ministério da Saúde, o peso é diferente. Não tem dúvida. Temos lá hoje o Arthur Fioro, temos o Fausto Figueira, vamos aproveitar vários dirigentes, enfim, lideranças do setor de saúde, hoje estão no Ministério da Saúde, não apenas o Fioro, o deputado Fausto Figueira, mas também o médico Fábio Mesquita, o médico Roberto Ticanori, todos trabalharam em Santos. O ministro Aloysio Mercadante, ministro-chefe da Casa Civil, que é santista. Ou seja, há espaço. E é importante, portanto, que as pessoas, e essa também é uma campanha que nós fazemos aqui, quer dizer, no sentido de que a população vote em candidatos da região, porque é dessa maneira que vai se ajudar a Santa Casa. Não é votando, como eu sempre digo aqui, no Tiririca, com 80 mil votos, teve 80 mil votos na última eleição, 80 mil votos aqui na nossa região. Quer dizer, e a nossa Santa Casa precisando de ajuda exatamente. E o que agregou esses 80 mil votos até agora para a Baixada? Nada. Né? Então, é importante que as pessoas também reflitam a respeito disso, da importância da nossa Santa Casa de Santos. Nós teríamos muito mais a conversar, a secretária Edgar, o tema saúde é um tema fascinante, apaixonante, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo. Eu gostaria de reservar aí um minutinho para cada um, para as despedidas, agradecendo muito a sua presença, a secretária Miriam, desejando boa sorte para esse novo e imenso desafio que é cuidar das finanças da Santa Casa de Santos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Deus todos os dias pelas oportunidades que recebo da vida. E a vinda para a Santa Casa foi um presente. Como você disse, a saúde é uma área fascinante. A gente se apaixona mesmo, mas também é uma área muito complexa. Muito, muito, muito complexa, Chico. E precisa de muito equilíbrio. E a Irmandade como um todo, ela é a cara da cidade, né? Sem dúvida. Não adianta a cidade começou em volta da Santa Casa. A gente que é santista, a gente é bairrista, não adianta, a gente adora essa cidade. E a Santa Casa faz parte de tudo isso e ela está precisando de ajuda. Tanto do poder público, como do empresariado, como das pessoas. A gente pede até às pessoas que usam com frequência, que às vezes têm um pouco de paciência, mas estamos passando por um momento difícil, mas eu estou aqui, eu me proponho de coração trabalhar muito, com muito vigor, com muita firmeza, para que aquilo se equilibre o mais rápido possível e que a gente possa estar prestando para a população o melhor atendimento possível. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, secretária Miriam. Secretária Edgar, obrigado pela presença. Chico, muito obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui e eu ando muito, eu diria que eu ando nas nuvens, né? Tenho andado nas nuvens recentemente porque ser identificado e reconhecido como alguém que poderia fazer ou pode fazer alguma coisa pela Santa Casa me dá muito prazer, muito orgulho e ao mesmo tempo sensibilizado, porque ao fazer alguma coisa por 1,5 milhão de pessoas na Baixada Santista me deixa cada vez mais nas nuvens. Agradeço e espero ter outros momentos como esse para a gente poder conversar. O espaço aqui está aberto para a Santa Casa de Santos, como seria absolutamente natural. E assim chegamos ao final desta edição. Agradeço muito a presença da diretora financeira da Irmandade da Santa Casa, Miriam Diniz, do diretor administrativo da mesma Irmandade, Edgar Mendes Batista Júnior, e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.